Olá, meus alunos, professora Nilda de Geografia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é sobre povos ou comunidades tradicionais. Primeiramente, quem são esses povos tradicionais? Como são eles? Eles são diferentes? Como que eles são, Qual o modo de vida de cada um deles? Vou apresentar para vocês nessa aula, alguns exemplos, lógico que não trouxe todos, e a gente vai falar um pouquinho de cada um. Primeiramente, existe um decreto, que foi instituído pelo governo do então presidente Lula, que reconhece a existência, de todas as populações tradicionais do Brasil. É um decreto que é a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Foi instituída em 2007 por meio do Decreto 6.040. A política é uma ação do governo federal que busca promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, no fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos, culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições. E o que define uma comunidade tradicional? Eles têm, primeiro, uma prática cultural. O que são essas práticas culturais? Eles se identificam pelas suas características, ou seja, eles são reconhecidos por suas características próprias. Existe também uma organização social, existe dentro aí desses grupos uma liderança entre eles, os trabalhos são bem distribuídos, cada um faz uma determinada atividade, mulher faz uma determinada atividade, homem faz uma determinada atividade, cada um tem o seu papel dentro das atividades. Eles também têm território específico, ou seja, eles têm uma relação com o espaço que eles ocupam. Eles também trazem tradição ancestral, ou seja, tradições ancestrais, herança cultural que foram deixadas de gerações passadas e eles mantêm essas culturas das gerações anteriores. O primeiro povo tradicional que a gente vai falar são os povos indígenas, Eles são pré-coloniais, porque eles já existiam aqui no nosso território, Eles já ocupavam esse espaço antes da chegada dos colonizadores portugueses, E tinha também uma diversidade de tribos, Antes da chegada dos portugueses, eles viviam em várias tribos, cada uma com suas línguas, seus costumes, Só que por conta da chegada dos portugueses, eles sofreram muitos conflitos com os portugueses, E essa população ela foi quase toda dizimada, quase todos morreram. E hoje o que a gente tem aí são 800 mil vivendo no nosso país. Antes da chegada dos portugueses, eram milhões de índios, hoje apenas 800 mil. E esses povos são protegidos pela FUNAI, porque mesmo assim, ainda hoje, existe muito conflito desses povos, por conta do seu território, Essa FUNAI ela tem a função de proteger e promover os direitos dos povos indígenas, apesar que a gente está sempre tendo, através dos programas de televisão, jornalísticos, isso aqui ainda há um conflito desses povos em relação às suas terras, conflitos com madeireiros, eles garimpeiros que ainda ameaçam os seus territórios. Temos também os quilombolas, que são comunidades descendentes de africanos. Essas descendentes africanas eram do período da escravidão, Os negros escravizados, aqueles que conseguiam fugir, eles se refugiavam em locais bem escondidos no meio do mato, e esses locais ficaram conhecidos como quilombos. Nesses lugares eles procuram manter as tradições de seus ancestrais, Eles lutam
pela regularização de terras, ainda existem terras que precisam ser regularizadas, né? Eles também ainda sofrem preconceito por conta da sua religião, né? Além de sofrer pela sua cor da pele, né? Eles ainda sofrem muito o preconceito pela cultura, né, dos seus ancestrais, que eles tentam manter essas tradições. São locais que muitos ainda não têm uma infraestrutura básica, né? Eles ainda sofrem com a falta de infraestrutura básica. Temos também os ribeirinhos, que a maior parte dessas população está na Amazônia, né? Eles residem em casas, pode ver que eu coloquei algumas casas para vocês verem, e residem em casas que ficam na beira dos rios. Essas casas elas são edificadas em construções de estacas de madeira. Essas madeiras elas são resistentes à água, né? Então ela resiste por bastante tempo dentro da água, que a gente dá o nome de palafitas. Elas são erguidas, essas estacas, por conta das cheias dos rios, né? O rio ele enche, então essas casas precisam ser construídas dessa forma para que não sejam alagadas as casas. Eles também usam os rios para se deslocarem. Eles são lugares também que não se tem acesso à infraestrutura. Você pode observar que eles bem no meio da Amazônia, então não tem acesso a nada, nem a infraestrutura, nada, tem uns lugares remotos, tá bom? Temos também os caiçaras. Os caiçaras, eles são povos litorâneos que vivem aí no litoral, são formados pelo processo de miscigenação dos indígenas, né, dos europeus e dos africanos, e aí deram origem à comunidade caiçara. Essas comunidades têm sua cultura pesca artesanal, a agricultura, a caça, o extrativismo vegetal. Acredito que você já deve ter se deparado com comunidades caiçaras, né? Tem bastante dessas comunidades no litoral. Talvez se você já foi ali pro lado do Ubatuba, esses lados tem bastante, né? Caiçaras vivendo ali à margem aí do litoral. Temos também os povos seringueiros. Os povos seringueiros, eles são trabalhadores que vivem da extração do látex. São árvores aí, né? As seringueiras são árvores de ocorrência principalmente na floresta amazônica. Esses seringueiros, eles te retiram, né, da seringueira o látex para fabricação de borracha. Temos aí um grande legado, né, deixado aí pelo Chico Mendes, um ambientalista sindicalista, seringueiro, que é um símbolo da luta pela preservação da Amazônia. Infelizmente ele foi assassinado, né, pelos grileiros dessas terras. Eles possuem um modo de vida integrado com a natureza, eles valorizam e respeitam as matas, tentando preservá-la. Vocês ouviram, né? Cachorro latindo, mas é assim mesmo. Quando a gente vai fazer a videoaula, sempre acontece alguma coisa, o cachorro late, o vizinho bate na parede. Normal, tá bom? Existem também outros povos, né? Que eu coloquei alguns deles aí para vocês. Então a gente pode observar que são muitas, né? As comunidades tradicionais que existem. E se você observar, você vai perceber que todas essas comunidades, elas têm em comum a relação com a sustentabilidade com a natureza, né? Eles vivem nesses territórios, mantendo as suas tradições e as suas culturas, ou seja, eles lutam para que isso seja mantido, para que outras gerações também se passar de geração em geração. Tá bom? Bom, hoje esse foi o tema da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Desculpem o barulho, né, do cachorro, mas é assim mesmo, é desse jeito. Aqui tudo é real. Tá bom? Que vocês consigam aí se programar direitinho, com o tempo de vocês, colocar suas aulas em dia. Um dia a gente vai voltar, se Deus quiser, e a gente vai poder ter essa aula presencial, se for possível, novamente, tá bom? Bom,
Um grande beijo para vocês, ficam todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!